O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural de Leme, o IDESC, é uma organização não governamental sem fins lucrativos que busca trazer para Leme aquilo que seu próprio nome diz: o desenvolvimento sustentado nos mais diferentes setores da sociedade. O mais recente projeto do IDESC é a implantação na cidade de uma escola profissionalizante, numa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e a Prefeitura Municipal. Para conversar conosco sobre esta conquista e outras atividades desta organização não governamental, o nosso convidado é o presidente do IDESC, Ivan Eduardo Brunheira. Ele vai falar sobre como Leme pode buscar outras iniciativas e sobre as esperanças de se construir uma cidade melhor. O Leme Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Fique ligado. É o Leme Notícias, primeira edição. Hoje nós estamos recebendo o Ivan Eduardo Brunheira, ele que é o presidente do IDESC, e nós vamos conversar a respeito dos projetos que o IDESC tem para a cidade e aquilo que busca, em função de que as cidades necessitam, evidentemente, daquele apoio para que possam seguir aí o seu caminho e buscar o desenvolvimento. Ivan, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade, o prazer é nosso. O Ivan, eu gostaria de dizer, ele é consultor de empresas, presidente do IDESC e é também professor da Unifiam. Qual é a sua... Atuamos na área de administração, na área de contabilidade, na área de finanças principalmente. Estamos aí já há alguns anos militando nessa área do ensino superior e é através dessas oportunidades que a gente vai aprendendo a encontrar caminhos melhores e mais práticos para a nossa cidade. Fazendo um rápido retrospecto aí, Ivan, você atuou aqui em algumas empresas, em Leme, a prefeitura também, é isso? Sim, tivemos oportunidade na administração anterior de estar na Secretaria da Fazenda. Correto. Eu atuo com assessoria e consultoria de empresas no eixo Campinas-Ribeirão Preto e há 10 anos atrás elegi Leme como família, como negócio, me fixei no meio do caminho. Leme é uma cidade muito hospitaleira e os nossos negócios estão concentrados aqui. Muito embora você esteja um pouco distante de Leme. Ah, né? Sim. Leme sozinha não comporta a nossa atividade, mas quem sabe através dessas iniciativas do IDESC e de um pouco de empreendedorismo, que é o que falta para a nossa cidade, quebrar esse estado, essa situação um pouco pessimista que a gente convive, quem sabe poderemos desenvolver os nossos negócios e atrair também outros consultores e outros empresários para a nossa cidade. Esse pessimismo, Ivan, é em função da população que não vê nos políticos um empreendimento, algumas resoluções que poderiam vir, com questões práticas de saúde, educação, segurança, que a população clama aí. Isso seria o peso maior no que diz respeito a esse pessimismo, pé atrás? O que a nossa comunidade, o que o brasileiro em si precisa entender é que o tempo de depender do governo terminou. O país é muito dinâmico, a nossa cidade é dinâmica, a nossa cidade tem outras necessidades e, obviamente, que o governo municipal, a nossa arrecadação, infelizmente, não é suficiente. O governo municipal não tem como mais dar vazão, não tem mais como atender a essa necessidade. Então, a sociedade civil precisa se organizar. Comunidades de bairro, clubes de serviço, ONGs, escolas, haja visto toda a movimentação que a gente vê pela televisão, Fundação Roberto Marinho, a Natura, todas as grandes empresas estão se organizando, os funcionários estão se organizando e Leme tem a sua primeira ONG há 2 anos, trabalhando arduamente e agora fomos felizes em 300 projetos a nível Brasil, 300 projetos que o BID propiciou o recurso, Leme foi a escolhida para sediar uma escola do PROEP. Somente com iniciativa das pessoas, não é que vamos esquecer o governo. O governo é mais um na mesa de negociação. Ele é mais um para viabilizar, não é o responsável. A cidade que esperar
depender única e exclusivamente do governo, federal, estadual, municipal, vai ficar encalacrada num beco sem saída. Nossa cidade está dando os primeiros passos para se libertar dessa dependência financeira e de desenvolvimento dos governos, seja ele em qual nível for. Ivan, essa questão das organizações não governamentais, o próprio nome diz, não tem nada a ver com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Voltando àquele conhecimento padrão de que o intermediário entre uma cidade e o governo são os políticos que poderiam fazer esse caminho, ida e volta, buscando e trazendo recursos para os municípios. As ONGs têm uma abertura maior do que os próprios políticos, Totalmente. Veja, o governo em 99, através da Lei 3.000/99, o governo federal, o Senado autorizou o Executivo a liberar recursos diretamente às ONGs. As ONGs prestam contas ao Tribunal de Contas diretamente, com responsabilidade civil, criminal. Esse dinheiro não passa mais pelas prefeituras. As prefeituras têm a sua arrecadação, Fundo de Participação de Município, IPVA, tem outras formas de obter os seus recursos. E tem uma demanda muito grande, saúde, educação, transporte e tal. O governo federal, então, capta através de parcerias internacionais recursos e, note, muito recurso. Existem muito dinheiro, tanto no governo quanto nas empresas privadas, através de fundações, destinada às organizações não governamentais. O que falta, por incrível que pareça, são projetos. Projetos, liderança e empreendedores para formatar os projetos, buscar o dinheiro e levar à execução desses projetos. Esses projetos são levados e depois de analisados é que se vê a possibilidade da liberação de recursos ou não? Não pode chegar lá com qualquer coisa também? Não. As fundações e assim o governo federal também tem projetos em áreas específicas. Sim. Educação, meio ambiente, saúde, transporte, desenvolvimento sustentado. Não adianta levar qualquer projeto. Agora, se o projeto for bem estruturado e sério, haja visto esse projeto do IDESC, o consultor de avaliação, a consultora, a professora Vera Bamberg, que veio em Leme em 22 de abril, no dia 3 de maio, a nossa carta consulta estava aprovada, devido à formatação, à competência da formatação do projeto, à necessidade e à viabilidade econômico e técnica que o nosso município está pleiteando. A qualidade do projeto é essencial. Essa questão do IDESC são 2 anos, né, São 2 anos de existência. Exato. Esse projeto dessa escola profissionalizante é a grande realização nesses 2 anos? Sim, é o maior projeto. É o maior Nós projeto. Inicialmente atuamos como incubadora de cooperativas, estamos participando do projeto da incubadora de empresas de Leme, através do Parktec, do Sebrae. Não é? O grande problema de uma ONG é a credibilidade. Você precisa ter um currículo. E é um paradigma. Como ter um currículo se você não tem nenhuma oportunidade? Tá certo? Se você não pode se mostrar. Exato. Esse é o nosso grande projeto. A Prefeitura Municipal é a grande parceira, porque o IDESC começou com um projeto de educação funcional, visando a empregabilidade, principalmente de desempregados. O que seria na prática isso? Seriam escolas de atualização, de reciclagem, Sim, de pessoas desempregadas, de pessoas de mais idade. Né? E a prefeitura foi pelo lado da educação profissional. Lá na frente, as coisas convergiram e a prefeitura transferiu ao IDESC a responsabilidade de tocar o projeto do PROEP. Como ONG, nós tínhamos toda a habilitação específica para levar adiante o projeto. Eu vou pedir licença para você fazer uma pausa, nós voltamos já para conversar mais a respeito do IDESC. O Leme Notícias faz um breve intervalo e volta já. É o Leme Notícias, primeira edição. Hoje nós estamos conversando com o Ivan Bruneira, ele que é presidente do IDESC, o Instituto de Desenvolvimento de nossa cidade, através de uma ONG que há 2 anos está aí buscando realizações no sentido do desenvolvimento, seja ele social, educacional, enfim. Nós estamos realmente falando a respeito disso. E o grande projeto, como nós dissemos no primeiro bloco,
desta ONG, do IDESC, foi, sem dúvida alguma, essa escola profissionalizante, né, Ivan? Eu gostaria que você dissesse um pouquinho mais a respeito dela. Veja bem, Leme, há 5 anos atrás, a região de Leme, melhor que fique claro, a região de Leme vem sendo alvo de grandes investimentos em alguns setores específicos, principalmente no setor alimentício, da indústria alimentícia. Já visto a Andros, que se interessou por Leme, a Nestlé, aqui em Araras, e num raio aí de 100 quilômetros, foi feita uma pesquisa que até 2005, muito dinheiro, muito recurso seria investido na nossa região. Agora, para que venha a cabo esse desenvolvimento, é preciso a formação de mão de obra. Nível superior hoje não é mais o fator do desenvolvimento. A mão de obra profissionalizante é o que vai dar sustentação a essas empresas. Porque o nível superior formam pessoas, principalmente na área de administração, pessoas na área de gestão. E nós sabemos que é uma pirâmide a empresa. Quanto mais se sobe, menos postos de trabalho se tem. Interrompendo, apenas uma informação em função de que alguns anos atrás dizia-se que nós teríamos, ao longo do tempo, essa formação realmente. Advogados, médicos, dentistas, e não teríamos mais pedreiro, não teríamos mais encanador, não teríamos mais o jardineiro, como acontece nos Estados Unidos, que essas funções são pessoas que vivem disso lá. Sem né? dúvida. Isso era previsível, Ivan? Este é o foco do projeto. Nós precisamos abrir postos de trabalho em quantidade, não só para gestores, para gerentes e só para diretores, como é o foco, né, do nível superior, pessoas para profissionais liberais, pessoas a nível de gestão. A ideia deste projeto é dar suporte de mão de obra qualificada em quantidade para um raio de até 50 quilômetros da nossa cidade. O PROEP, que é essa escola, né, a escola profissionalizante, que temporariamente denominamos de CEPROL, Centro de Educação Profissional de Leme, ela está em Leme, mas ela não é de Leme, ela é da região. Obviamente que o foco é para a nossa cidade, já que problema de logística, de transporte, mas nós atenderemos também a um raio de 50 quilômetros. E ela vai formar especificamente qual profissional? Ela é uma escola para 2.400 vagas anuais. O foco inicial dessa escola é a indústria alimentícia. Ah, entendi. Formar profissionais para todos os segmentos da indústria de alimentos. Também na área de segurança funcional e laboral, a área de trabalho, formação de CIPA. O mais importante dessa escola, ela ouve a comunidade e desenvolve os cursos. Ela não tem um currículo rígido, cursos pré-determinados como uma faculdade. Ela, periodicamente, faz o ensaio com as diversas empresas da região, analisa a demanda e estrutura os cursos. Ela não seria uma concorrência à Escola Salim CD? Não tem nada a ver. De nenhuma forma. A Escola Salim CD, da Fundação Paula Souza... Concorrência no bom sentido, estou dizendo. Ela é uma escola técnica que tem um currículo pré-determinado, são cursos institucionalizados. Né? Essa escola terão cursos de maior duração, de formação técnica, e terá também cursos de curta duração, acima de 60 horas, sob demanda. Como se as empresas contratassem a escola para a formação dos seus funcionários, num custo muito acessível. Cabe aqui lembrar que essa escola, 50% será mantida através de suas mensalidades. E 50% será de bolsas concedidas e viabilizadas pela própria escola, única e exclusivamente através da parceria dos empresários. As empresas são parte integrante dessa escola. A escola não anda sozinha. Mas isso aí já é fava contada? Das empresas estarem aí de mãos dadas? Esse é o nosso grande desafio. Uma comunidade só prosperará se o terceiro setor for viabilizado. O que é o terceiro setor? O primeiro é o governo. O segundo são as empresas sozinhas. E o terceiro é a iniciativa da sociedade civil organizada, da qual participa a Câmara Municipal, a Prefeitura, os clubes de serviço e potencialmente os empresários. Quem gera renda no município é o empresário. Sem o empresário não teremos educação. E a saída do Brasil é pela educação. Mas esse empresário que a gente ouve aí nos quatro cantos, Ivan, que está aí atolado em problemas de juros, de comercialização do produto, problemas na importação, exportação, enfim. Esse empresário tem fôlego ainda para entrar numa parceria dessa?
O foco do empresário, na minha opinião, erroneamente, é lucro pelo lucro. A partir do momento que o empresário foque o lucro nas pessoas, através da educação, educação gera produtividade. Lucro hoje é subproduto da educação e da felicidade, não esqueça essa palavra, felicidade dos seus funcionários. Invista na formação dos seus funcionários, que ele vai se agarrar à sua empresa, porque ele vai atingir os seus objetivos através da empresa. E com esse agarro, com esse abraço que ele vai dar na sua empresa, o lucro acaba sendo subproduto. Educação é a solução. Mas a mentalidade do empresariado hoje não está bem assim, né? Vai precisar uma escola para colocá-los nesse caminho aí. Sim. Porque ele prefere comprar uma máquina nova do que ministrar um curso aí para determinados setores da sua empresa, não é assim? Infelizmente, o pensamento é esse, mas a verdade não é. Por caso contrário, o empresário não teria empregado nenhum, ele só teria máquina. Hoje, a solução é pelo funcionário, é pela motivação e, sobretudo, pelo empreendedorismo. Liberte o seu funcionário para que ele tenha atitude de dono. Deixe o seu funcionário fazer mais pela empresa. Só que invista nele, através da educação. E atenda o IDESC. Receba o IDESC. Abra as portas. Nós não queremos nada de graça. Nós não queremos... Não é filantrópico. Não é pôr dinheiro sem ter nada em troca. Contrate a escola, contrate o IDESC para formar o seu funcionário. É uma troca. Se a empresa fizer dessa maneira, nós estaremos contribuindo para uma cidade, para um Leme melhor. Não adianta chegar no semáforo e ir fechando o vidro. Você tem que chegar no semáforo com tranquilidade, sabendo que você está formando uma cidade melhor. O CEPROL e as diversas escolas de Leme são agentes de modificação, são agentes de desenvolvimento. Agora, conta para mim, essa escola já tem um local para instalação? Tem dois locais. O primeiro local é aqui na Avenida Carlo Bonfante, uma área de 4.800 metros. O prefeito foi ponta firme, o prefeito entrou de cabeça nesse projeto, a Câmara Municipal também entrou. Esse terreno foi doado? Foi doado, uma área pública, foi doado, é 4.800 metros aqui na Avenida Carlo Bonfante, apesar que é uma área muito restrita para estacionamento, a gente não poderia ampliar. Nós estamos pleiteando uma área atrás da escola Salim Cedé. Correto. É uma área grande, um terreno também municipal, para que essa escola possa ser ampliada, né? Tem muita gente envolvida, tem muita gente interessada. O mais importante, voluntariamente interessada. O IDESC é uma entidade sem fins lucrativos. Eu dou o meu horário, todo mundo dá o seu horário em prol de um Leme melhor. E em quanto tempo ela estará funcionando efetivamente? O projeto é para 1 ano. Nós temos que terminar agora. Nós estamos na fase chamada Projeto Escola, desenvolvendo parcerias com as empresas, análise dos cursos e projeto civil. O dinheiro já está aprovado e já está reservado. À medida que nós tenhamos a definição do Conselho Técnico Consultivo, que é quem efetivamente vai administrar a escola, e os cursos definidos, vamos para o projeto civil, arquitetônico, e iniciamos a fase da construção. Nós temos um calendário de, em 1 ano, estarmos fazendo o primeiro vestibulinho para os ingressos, o início das atividades. Da escola. E apenas para encerrar, os professores dessa escola poderão ser, por exemplo, um pedreiro para ensinar a arte a sua arte, passar esse sem dúvida alguma. Dependendo do perfil do curso, esse é um curso prático. Para se ter uma ideia, 60% da área deve ser para laboratórios e só 40% para administrativo e sala de aula. Este é uma escola mão na massa, é muito pouco giz e lousa. Então, um pedreiro, como você disse, um encanador. Pode ir lá dar, por exemplo, nós desenvolvemos lá um curso sobre edificação, tem que ter um pedreiro qualificado, que ensine essa edificação, que ensine essa parte hidráulica, não é? Quer dizer, é nesse momento que a sociedade deve participar, deve se doar, deve ser uma coisa gratuita, não é? O seu filho pode estar estudando, o seu neto, o seu amigo, de maneira que não pense num primeiro momento o que eu vou ganhar com isso, pense o que Leme vai ganhar com isso. E tem muita gente interessada. Queremos agradecer a algumas pessoas que deram grande força a esse projeto, Dr. Raul Schwinder, Dr. Luiz Sandoval, que politicamente nos deu uma grande contribuição junto ao ministro para a liberação desse projeto, a Câmara, a Prefeitura, os membros do IDESC, que são 25 membros de diversos segmentos da nossa sociedade, que estão aí há 2 anos dando
empurrão, né, ao Cláudio Moreira, que é um braço direito e que toca efetivamente as atividades do IDESC, a TV Leme, por esse canal, a Rádio Cultura, por nos abrir frequentemente esse projeto. Enfim, a sociedade lemense que está querendo se libertar do pessimismo que reina na nossa cidade. Endereço, telefone para algum contato? O IDESC está na rua Rafael Maradei 172, o telefone é 35548863, estamos lá num horário de expediente, precisando da sua ajuda. Leme é você, a sociedade civil organizada em prol de uma cidade melhor. Ivan, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e vamos torcer para que dê tudo certo. Obrigado pelo espaço, até a próxima oportunidade. O Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Hoje o Leme Notícias é dedicado ao Poder Legislativo Municipal. Os projetos, discussões e outros assuntos tratados na última sessão da Câmara dos Vereadores vão estar em pauta aqui. O nosso convidado de hoje é o vereador Ademir Albano Lopes, do PTB. Ele vai esclarecer para a gente os projetos aprovados e em trâmite e ainda os pronunciamentos e debates feitos pelos vereadores. Então fique ligado, o Leme Notícias é informação a serviço da cidadania. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Você está acompanhando o Leme Notícias, primeira edição, e hoje o nosso assunto é a respeito da sessão da Câmara dos Vereadores, realizada sempre às noites de segundas-feiras. Nós estamos aqui recebendo o vereador do PTB, o Ademir Albano Lopes. Ademir, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, desejando a você um bom dia, aos telespectadores do Leme Notícias também, que tenham um bom dia. E a sessão ontem foi bem? Olha, a sessão ontem ela foi tranquila, não foi muito tumultuada, seria mais tumultuada se tivesse sido a votação do projeto de lei 2602, que dispõe sobre os pedágios. No entanto, ele não foi, então os outros foram mais tranquilos, lógicos, então não teve muita polêmica em cima da sessão de ontem. Esse projeto quinto, né, aqui, Ademir? Isso, o projeto quinto. Com relação a essa questão dos pedágios, você entende que haveria polêmica? Haveria, porque ele, a princípio, seriam feitos em 3 locais. Seriam na estrada do Caju,
Bairro O Caju próximo é Ibicatu, aqui na estrada que vai ligar Leme a Japi, que ainda não tem o asfalto, e Leme e Aguaí. e Leme a Aguaí. É. E o que ocorre? Esses pedágios, pessoas de Leme também iriam pagá-los. Então, vou dar um exemplo, um turmeiro que passa todo dia por esse caminho, leva o pessoal para trabalhar. Ele vai pagar na ida, R$2 que será pago o caminhão e o ônibus, e na volta, outra vez. Então, quer dizer, isso aí vai dar um gasto de R$4 a mais por dia. E os carros de passeio seria R$1. Então, isso provocou polêmica. Nós teve uma reunião com o prefeito na penúltima segunda-feira. Foi feito algum detalhe, só que a reunião foi uma reunião de pouco mais de 1 hora para discutir todos os projetos, então tem muitos detalhes que não foram acertados. Então, conforme foram aparecendo as dúvidas aí, mas achou-se melhor pedir vista desse projeto, para discutir numa outra votação, ver melhor, acrescentar algumas emendas ou algo mais. E o vereador que pediu vista desse projeto, quem foi? Você se lembra? Foi o Simeone, Luiz Simeone Júnior. Luiz Simeone Júnior. Que está muito afeito a essa questão do trânsito, né? Até em função do seu dia a dia lá, né? O vereador Simeone. Tá, o Simeone tem desenvolvido um ótimo trabalho frente, sempre comentando sobre trânsito, sobre segurança. Realmente ele está de parabéns, está trabalhando bastante. Vamos aguardar. Realmente é uma situação difícil, porque um grande objetivo nessa questão desses pedágios aqui, vereador, é justamente para tirar os caminhões pesados aí desses que fogem dos pedágios da Via Anhanguera. Seria isso aí, né? Isso. Também isso, né? Também isso. Também. O que ocorre é que são caminhões pesados, carretas, por toneladas e toneladas, estão acabando com o asfalto. Pouco tempo foi inaugurada a Estrada do Caju, nós vimos lá, que eu tive a oportunidade de passar semana passada, existem muitos buracos e se não for colocar um pedágio lá, fatalmente não terá verba para sempre estar reformando aquela estrada. Então, o pedágio é bem visto, nós precisamos avaliar bem a situação das pessoas que moram em Leme, dos veículos de Leme. Certo. Agora, que tem que ter o pedágio, eu não tenho dúvidas que tem que ter. Porque se o usuário requer ou exige uma estrada de acordo para que ele possa ter segurança, aquela coisa toda, naturalmente isso não cai do céu, né? Não cai. Precisa da contribuição de cada um. Isso. E o que vai ocorrer? A partir do momento em que for cobrado para veículos de fora o preço normal do pedágio nas estradas aí, eles não vão passar só para cortar caminho, olhar só para fugir do pedágio. Se ele tiver que cortar caminho, ele vai passar da mesma forma. E se ele for cortar, ele vai pagar o preço normal que qualquer um outro paga. Então esse valor está no projeto, vai ser revertido para da manutenção da própria estrada. Que é o grande objetivo do pedágio, né? Isso, é fazer a manutenção da via. Você falou nessa questão aí, nós tocamos aí no vereador Simeone, companheiro seu lá na Câmara de Vereadores, e vocês fazem parte, só para fugir um pouquinho, da Comissão de Segurança da Câmara, né? Inclusive, vocês já estiveram aqui para falar a respeito deste assunto. Como é que você tem visto a segurança? Até porque você também trabalha na área policial, como policial civil, né? Como é que você está vendo essa coisa maluca aí, que as pessoas, o cidadão de bem, por exemplo, está se trancando e aqueles que deveriam estar trancados estão à solta, né? Rua, né? Olha, a segurança não é só Leme. Nós vimos aí, vocês trabalhando aqui na área de jornalismo, você sabe, é geral. Sim. Todo dia estampados nos jornais escritos, né? Então, é geral. Mas, como nós somos de Leme, nós temos que preocupar mais aqui, logicamente, tentar resolver o nosso problema aqui, que é o problema de casa. Aqui em Leme está tendo vários tipos de crimes, aumentaram, mas do meu ponto de vista, o que mais nos preocupa seria o roubo, né, que é a distinção entre roubo e furto. O roubo, como nós sabemos, é o uso de violência, né? Que pode ser praticada no uso de armas ou a simples violência configura um furto, um roubo. E também o tráfico de entorpecentes, que aumentou bruscamente em nossa cidade. E nós estamos tendo um grande problema, falando em parte da Polícia Civil, que seria o número de investigadores para fazer esse trabalho. Esse é o grande problema, né? O material humano, né, Ademir? Nós temos em Leme hoje 8 vereadores, tá? 8 investigadores. 8 investigadores para uma cidade com mais de 80 mil habitantes. Quer dizer, 10 mil para cada um. 10 mil para cada um. Enquanto o ideal seria 1 para cada 1.000, segundo a estatística, né? Então, o que acontece? Desses 8, 3 investigadores, eles ficam para fazer plantão. Tá? Eles fazem um plantão, assumem plantão noturno para liberar os outros para trabalharem só durante o dia, mas também não trabalham durante o dia, porque eles fazem o trabalho de dia e à noite eles têm que fazer outros trabalhos, a campana, enfim, uma série de coisas. Tem que fazer também escolta de preso. Antigamente era atribuída à Polícia Militar a escolta de preso, hoje é a Polícia Civil que faz. Polícia Civil que faz, né? Então você tira 3 para fazer os plantões, mais 2 para fazer a escolta quando 2 é necessário.
Sobram 3. E tem o serviço administrativo que muitas vezes o próprio investigador ele é obrigado a fazer. E nisso acaba sobrando 2 para investigar todos os tipos de crime que tem na cidade. Aqui É impossível, realmente. É impossível. Isso quando não se faz uma escala extra para trabalhar. Vou dar um exemplo para você. Quando teve o tiroteio lá no mercado São Rafael, que foi baleado, um dos meliantes foi baleado, ele ficou aproximadamente, acho que uns 20 dias a 25 dias no hospital. O que foi obrigado a fazer? Foi obrigado o pessoal, os investigadores, além de fazer a investigação, fazer os plantões da esquadra, ficar escalado 24 horas por dia, um investigador sempre revezando, porque tinha que ficar lá. Então, o problema é sério. Nós tivemos o ano passado, essa mesma comissão esteve lá em São Paulo, o intermédio, aliás, do senhor Luiz Sandoval, que sempre tem, todas as vezes que nós precisamos, ele está sempre mostrando boa vontade para conosco. E tivemos lá com o Dr. Rui, que é o comandante-geral da Polícia Militar, e foi prometido viaturas, mas mandaram policiais, mas o que acontece? Mandaram para cá, liberaram os que tinha aqui, então trocamos 6 por meia dúzia. Infelizmente não Essa estatística que você se referiu aí, vereador, de 1 para, como é que é? Para cada 1.000. Cada 1.000 habitantes. Então nós teríamos que ter 80 investigadores no caso. Aí seria no geral, né? Nós seríamos no geral. Então, a Polícia Civil com a Polícia Militar e outra, mas sempre trabalhando, não é revezando. Vamos supor, você tem 80, sua, né? Você reveza o horário, aí você não vai ter, você vai ficar, por exemplo, um período noturno, você vai ter 20, de dia você vai ter 80. Então não dá, o ideal seria sempre direto, 24 horas por dia. Então, na verdade, não seria até esse número de policiais, teria mais, para estar sempre esse número na rua. E o que torna realmente impraticável essa questão aí, né? Por enquanto nós vamos ter que levar dessa mesma forma que estamos carregando. Da mesma forma, baseado em quê? Em esforço dos policiais e continuar trabalhando. Não só apenas a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar. Que tem se desdobrado aí para poder tem feito um bom trabalho. Né? Quando o capitão Eduílio no comando, tem trabalhado bem também. Vereador, vamos voltar aí à sessão de Câmara na noite de ontem. Nós vamos então fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco nós voltamos, porque nós temos mais 4 projetos aí para que o senhor nos dê aí um balanço a respeito do que foi discutido ontem. O Leme Notícias faz uma pequena pausa e já nós voltamos conversando com o vereador Ademir Albano Lopes. E nós voltamos com o Leme Notícias, primeira edição. Estamos conversando com o vereador do PTB, o Ademir Albano Lopes, que está conversando a respeito da sessão da Câmara realizada na noite de ontem. Vereador, nós tivemos 5 projetos na noite de ontem. Um nós já comentamos, que é essa questão dos pedágios aí. Eu gostaria que o senhor nos dissesse a respeito desse projeto de lei complementar do prefeito, com relação à compra da Cianeia. O que aconteceu lá? Isso, deu problema, não? Teve um outro projeto, tá? O que aconteceu? Foi estipulado o valor de 750 mil, que seria pago com a verba do Fundef e, caso necessário, seria complementado com outra verba. Só que nós colocamos lá, foi votado 750 mil. Sei. Então, teria que ser por aquele valor. Então, foi feita a correção dele agora, voltou com até 750 mil, será tentado um valor menor, tá? Mas o valor, a diferença era esse, aqui foi acrescentado esse até. O 750 seria a batida do martelo. Isso. E essa nova redação é até 750. Isso, se não tiver nenhum lance lá que chegue a esse valor, poderá ser pago menos. Ah, entendi. Tá, mas essa transação está praticamente... Ela vai a leilão, só não foi ainda porque a Justiça do Trabalho encontra-se de greve. Tá? Então, entendi. Foi feita a avaliação, a primeira avaliação, R$1.500.000, a segunda, por peritos oficiais, foi para R$1.400.000. Então, chegaram-se à conclusão que esse valor seria um valor que 750 mil, provavelmente, dificilmente alguém iria ultrapassar, devido ao tempo que está parado lá. Então, foi feito dessa maneira. Mas, como já falei, o valor, até esse valor, vão tentar menos ainda. Vão tentar menos. O que seria ótimo aí para o município, né, vereador? Então, esse teve... A discussão foi votada? Foi votado, tudo correto? Isso, foi votado por unanimidade, não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. Aí nós tivemos um projeto do vereador Gustavo Fajon com relação à saúde, né? A saúde. Como é que é essa história, vereador? Aliás, é um ótimo projeto. Ele mostrou alguns exemplos de algumas cidades que já tem.
Ele funciona de que maneira? Hoje você vai nos postos de saúde, tem que ir de madrugada para marcar os exames e quando dá para marcar no mesmo dia, ótimo, mas infelizmente nem sempre se marca no dia. Às vezes acontece de demorar 30 dias, dependendo do que for. Por esse credenciamento aqui, os profissionais da área da saúde, após credenciarem na Secretaria da Saúde, né, lógico, né? Eles fariam o quê? Iriam estar dispostos a fazer o atendimento do pessoal em seus consultórios. Não só o médico, mas também dentista, laboratórios. E isso ajudaria em quê? Aliviar um pouco os postos de saúde. Os postos de saúde. A pessoa que trabalha o dia anterior inteiro, depois de levantar de madrugada, isso iria acabar. E o que também? Se você tiver 10 profissionais numa área, você vai num local hoje, você não é bem atendido, você vai mudar. Então é interesse dos profissionais que eles atendam bem as pessoas. Isso seria vinculado também à tabela do SUS. Tá? O médico iria receber de acordo, então ele iria atender mais pessoas e receberia também mais. Ia trabalhar mais, mas ia receber mais. E a prefeitura entraria com algum também nesse caso, para complementar essa... Para complementar, teria que ter um reembolso. Isso, teria que ter um reembolso da prefeitura. Mas isso é em prol do povo, então é necessário. Do povo em geral. É bom, principalmente para a camada nossa aí mais humilde. Mais humilde, que é que mais precisa dos postos de saúde. E o que os médicos pensam nisso? Porque a proposta é do vereador Gustavo, que é médico, né? Que é médico. Então ele entende que a classe estaria unida para poder aceitar essa incumbência aí. Segundo o que ele falou, teve reuniões entre eles, não interessa a todos. Sim. Mas do jeito que está a maneira hoje, se tivermos, não sei tanto de médicos que temos no município, mas se 10 médicos atender, já serão 10 locais aí para atendimento do povo, que já vai sair daquelas filas lá dos postos de saúde. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas quanto mais tiver, melhor para todo mundo. Esse projeto já foi votado? Ele já foi aprovado por 14 votos a 2. Isso aí já começa logo, caso haja um entendimento, é assim? Ele vai ter que ser regulamentado alguns detalhes pelo prefeito e assim que for regulamentado, ele já é promulgado e terá validade, começará a funcionar. Muito bem. Voltou aquele projeto do vereador e presidente da Câmara, João Machado, com relação à questão dos ruídos, das casas de som, dos carros que ficam aí pela cidade, com publicidade, essa coisa toda. E esse projeto já voltou, e me parece que agora... Agora ele foi aprovado agora. Foi aprovado. Aliás, é um ótimo projeto também, até estou achando estranho falar ótimo em todos. É que realmente o único aqui que tinha mais um problema aí seria o pedágio. Certo. Os outros que foram feitos, eles realmente é de interesse do... Então nós vamos ter agora, daqui para frente, um controle maior dessa questão dos carros de som, das casas de espetáculo, uma coisa mais branda. Isso, ela não está proibindo nada, tá todos, eles vão poder trabalhar normalmente. Está regulamentando, né? Apenas regulamentando e colocando um número de decibéis que agora de cabeça, não sei todos quais são, tem vários, certo? Tem lá uma série Tem uma deles, sequência, né? Então a pessoa pode ouvir normalmente, só vai ter que respeitar o próximo. E essa fiscalização será feita pela Prefeitura, com a Guarda Municipal? Isso, será feito com a Guarda Municipal e auxílio também do setor competente de fiscalização. Feito isso, se comprovar, foi lá medir uma pessoa, foi alertada, não está cumprindo, ela terá uma multa que irá pagar no valor de R$300 e persistindo o problema, ela poderá o veículo, no caso de muita reclamação por parte de veículos, você para em frente de lanchonetes, liga os carros, não se preocupa com as pessoas que moram do lado, tem várias e várias reclamações. Quer dizer que o cidadão comum, aquele que para o seu carro na frente de uma lanchonete, por exemplo, abre as portas, né? Muito comum isso, né? Muito comum. E põe aquele som no último, também vai ser punido. Vai entrar também, é o tipo de, vai ter que ser, é adequado o projeto a todas as pessoas. Entendi. Então, geralmente, isso nós temos problema na polícia com isso, que muitas pessoas reclamam, né? Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos ir lá no local, alertar a pessoa até as 10 horas da noite. Após as 10 horas da noite, cabe às pessoas que se sentirem prejudicadas e na delegacia fazer um boletim de ocorrência de perturbação do sossego. Aí isso tem a parte penal, vai ter um inquérito, vai ser apurado, mas assim, de imediato nós não podemos fazer nada. Agora, com essa lei, na hora já agora vai poder... estão amparados, já está amparado por fazer mais mais durante coisas. o dia aí, no horário normal, que não atrapalha o sossego público, né? Depois das 10 da noite, vai haver também essa fiscalização. Vai, essa lei não é após as 10. Às 10 da noite figura apenas no direito penal para perturbação do sossego. Mas durante o dia vai funcionar 24 horas, o pessoal vai ter que se adequar aí à quantidade de decibéis para cada área. Então é bom que as pessoas aí já vão se preparando. Se preparando, porque a coisa vai pegar. Vai pegar. Vereador, o outro projeto que nós tivemos na noite de ontem, alterando dispositivos aí de
uma lei do prefeito, é isso? Isso, essa lei aqui, a intenção dela é facilitar um pouco mais para a contabilidade do município, que quando é preciso comprar algum produto, é feito o empenho. Sim. E assim, após fazer o empenho, verifica-se o valor menor e tem-se o prazo de 10 dias para fazer a compra. Só que nem sempre, devido à contabilidade, devido às vezes à falta de verba que está tendo no município, não dá. Aí o que faz? Você perde todo o trabalho feito para ter que fazer um outro novamente. Então apenas foi alterado o dia de 10 para 30 dias, que aí é o tempo suficiente para fazer esse empenho. Para o projeto andar, para esse empenho correr todos os degraus, vamos dizer assim, da liberação, enfim. Da liberação, isso vai economizar mais, porque se perder o prazo não vai ser obrigado a gastar, fazer tudo outra vez. E bom também é que você não perde trabalho, o que ter feito em 30 dias é o tempo suficiente para fazê-lo. Não tem nada a ver com aquela questão dos valores lá, até um determinado valor, o prefeito não precisa de autorização, de licitação, já pode fazer o serviço? Ah, sim. O empenho, veja bem, ele é tudo previsto, tudo tem licitação. O empenho tem para todos. Tá? Então seria, mesmo tendo licitação normalmente, então tem um empenho que será de 10 para 30 dias, em todos os casos. Então ele vai ter mais tempo para poder... Adquirir materiais, enfim, qualquer compra em geral. Poder até esperar um dinheiro que porventura vem chegando aí por aí, né? Seria melhor. É um projeto interessante também. Vereador, e com relação aos depoimentos dos vereadores que usaram tribuna ontem, o que o senhor tem a destacar? Olha, ontem como eu disse, foi bem tranquila. O colega Simeone usou tribuna, falou sobre vários assuntos, entre eles a segurança, o problema da bicicleta, que inclusive nós já citamos aqui nesse próprio programa aqui. Já. Depois eu fui, após a saída dele, abordei a segurança, os problemas que eu frisei aqui também de investigadores que estão trabalhando pelo esforço próprio de cada um, porque infelizmente não temos meios para isso. E deixa eu aproveitar a oportunidade de falar, na sessão do dia 17 de junho, passando essa segunda na próxima, o delegado seccional de polícia, Dr. Aparecido Capello estará aqui em Leme, aqui na sessão, e onde será aproveitado a todos os vereadores, a vocês da imprensa, ao público em geral, para fazermos indagações dele, até um bom momento para perguntar sobre Leme. Ele vai estar presente na Câmara e vai lá fazer o seu... Isso, vai fazer um pronunciamento dele. Também. Dia 17. Dia 17. Então é um convite que eu estou fazendo para vocês e para toda a população de Leme também, vamos lá, vamos prestigiar e vamos mostrar para ele como que Leme está. E talvez até reivindicar alguma coisa, né? Quem sabe, né, vereador? A nossa principal intenção é reivindicar. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade, nós estamos agendando também com o Dr. Laerte Golf, que é o delegado do DEINTER, Delegacia do Interior de Campinas, né? Visando a vinda de mais 4 escrivães para Leme que estão acabando a academia agora. Sim. Eles são de Leme, nós queremos que eles continuem aqui. E para isso nós precisamos ir lá, porque dificilmente eles mandam 4, mas como são daqui, a tendência, nós gostaríamos que ficassem permanecessem aqui. Até para eles também, porque para eles não precisarem ficar trabalhando para fora, né? Tá bom, vereador. Muito obrigado pela presença aqui no Leme Notícias, pelos seus esclarecimentos e contando para a gente, com detalhes, a sessão de Câmara da noite de ontem. Muito obrigado. Eu é que agradeço e quero me colocar à disposição de vocês e da população e sempre que eu sempre falo para o pessoa. Quando nós vereadores fazemos uma coisa que não agrade, falem a nós. Falem, nós não gostamos disso, não gostamos daquilo. É uma maneira de nos corrigir, que nós somos passíveis de erros como todo mundo são, mas se as pessoas nos criticam, mas uma crítica construtiva, nós faremos tudo para melhorar. Tá? E eu agradeço a oportunidade. Obrigado. E o Leme Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, um dia dedicado à reflexão e conscientização do mundo sobre a necessidade de preservação da natureza e especialmente dos recursos naturais. Desde 1992, quando foi realizada a primeira reunião da ONU sobre meio ambiente no Rio de Janeiro, o mundo se deu conta de que a natureza estava sofrendo com a intervenção inescrupulosa dos países sobre a água, o ar, a fauna e a flora. Hoje, 10 anos depois, muitas iniciativas de preservação já estão dando resultado. O Leme Notícias de hoje quer debater este tema. O nosso convidado é o biólogo do Parque Ecológico Mourão, José Eduardo Peixoto. Ele vai conversar conosco sobre o que tem sido feito em termos de conscientização e conservação do meio ambiente em nossa cidade. E ainda do que precisa ser realizado para que as futuras gerações possam desfrutar de uma cidade sadia e em harmonia com a natureza. Fique ligado, o Leme Notícias volta já. E voltamos com o Leme Notícias, primeira edição. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Nós vamos conversar com o José Eduardo Peixoto, que é biólogo do Bosque, muito ligado a essa área. E nós estamos recebendo também, junto com o José Eduardo, o Juliano Alves, ele que é estagiário da UMASC aqui em nossa cidade, trabalha lá junto com o José Eduardo e vai falar também dessa experiência. E estudante da Uniararas, não é isso, José Eduardo? Obrigado pela presença, viu, Zé? Obrigado também, Juliano, pela sua presença aqui. E eu pergunto de cara, como é que nós estamos com o nosso meio ambiente? Passados esses 10 anos aí, mudou muita coisa mesmo? Mudou bastante coisa. Eu creio que as pessoas estão se conscientizando um pouco mais da necessidade que existe de nós preservarmos mais o meio ambiente, porque muitas pessoas ainda acham, mas essa história de preservar meio ambiente e preservação não tem muito a ver. Mas hoje em dia nós estamos sentindo com vários problemas que estamos tendo, tá? Estamos com um problema de falta de água, estamos com um problema de aquecimento global, um problema muito grande de efeito estufa, tá? Então as pessoas elas estão se conscientizando que se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, nós vamos acabar destruindo o nosso planeta. E daí, para onde nós vamos, onde iremos morar, né? Então as pessoas estão se conscientizando bem. Essa história da água, Zé Eduardo, ela existe aí uma corrente em relação a esse aspecto de que ela pode acabar mesmo, a água doce? Provavelmente, se continuarmos no ritmo em que estamos, o recurso natural que seria a água doce, a água que nós utilizamos para beber, ela realmente irá se esgotar, tá? Se nós não cuidarmos melhor de nossos rios, de nossas matas, né? Infelizmente, nós vamos perder esse recurso natural e aí vai ficar muito complicado a vida no nosso planeta. Com relação à fauna e à flora, essa degradação tem sido mais acentuada? Tem. Veja bem, tudo faz parte de um processo por inteiro, tá? É meio difícil de você separar e falar de um recurso e não falar do outro, tá? Porque quando a gente fala da própria preservação dos recursos aquáticos, da água que nós temos hoje em dia para beber, a gente vai estar falando também de preservação de fauna e preservação de flora, tá? Então, quando você mexe num recurso natural, você está mexendo em vários outros recursos, e a flora e a fauna estão diretamente ligados a isso. Veja bem, devido à destruição da flora, que hoje nós temos problema de assoreamento em rios, tá? Nós temos o problema, no caso, a fauna ela é diretamente afetada, porque seriam nas florestas, tá? Nas matas ciliares que existem ao redor dos rios, das nascentes de água, onde os animais habitam. Tá? Então, quando você destrói um habitat, você afeta todos os recursos naturais daquela região. Você trabalha com essa meninada aí, que está empenhada também em buscar uma solução aí para essa questão do meio ambiente. Juliano Alves, qual é o seu trabalho lá no Parque Ecológico Mourão, ou junto à Universidade do Meio Ambiente?
Nossos trabalhos são com as crianças que são das escolas, né, do municipal. Sei. Você que é o anfitrião da meninada lá. Isso, a gente recebe a garotada lá, depois faz um trabalho com eles na fauna e na flora, lá do bosque, lá do parque. Lá. E qual é o interesse dessas crianças em relação a isso? O interesse nosso em estar passando para eles, ele está conscientizando eles, agora crianças, para que sejam adultos um pouco mais conscientes, né? Com relação a essa questão do meio ambiente. Com relação à questão do meio ambiente. E você, no caso, você está no segundo ano, é isso? Estou no segundo ano. Você estuda em Araras, né? Isso. Faz biologia. O que te levou a ir buscar esse curso aí? O curso? Desde pequeno aí já tem uma certa pegação com relação a animais. Com relação a animais. E depois teve a oportunidade de estar cursando curso de biologia e eu tive entrando. E tá gostando, tá firme? No começo eu não gostava muito, porque eu ainda não fazia estágio. Depois que comecei a fazer estágio, aí eu já comecei a me pegar mais na faculdade, porque no estágio você sempre surge alguns problemas que você tem que buscar dentro da faculdade a solução. Sim. Aí você começa a se interessar mais, se integrar mais no ambiente. E esse trabalho com as crianças, especialmente, você trabalha só com as crianças? É esse o seu trabalho lá na universidade? Não, a gente também dá algumas palestras fora do parque, nas escolas. Ontem mesmo foi o Dia da Família na escola, a gente teve no CAIC, dando uma palestra para os pais relacionada ao meio ambiente. E tem alguns outros projetos também que são fora do parque que a gente trabalha também. Então a sua atividade é bastante intensa no dia a dia ali. Isso, bem ampla. Bem ampla. Ô Zé Eduardo, com relação à nossa casa aqui, vamos falar da nossa cidade. Como é que nós estamos em relação a esse meio ambiente tão falado? Os nossos córregos, as nossas matas, o pouco que restou, como é que nós estamos em relação a isso? Bom, Bispo, como a gente estava falando no começo, infelizmente Leme não é muito diferente do resto do Brasil e do mundo. Infelizmente porque eu particularmente gostaria que nós estivéssemos numa situação melhor, tá? Veja bem, muitas vezes as pessoas acham que tudo depende do poder público. Na minha visão não é bem assim que funciona, tá? Se não houver uma conscientização das pessoas, não vai ser uma lei, uma ação do poder público, no caso não só da prefeitura, do estado ou mesmo da federação, que vai mudar essa situação, tá? Se não houver uma conscientização das próprias pessoas, infelizmente vai ser um pouco difícil, tá? Por exemplo, se as pessoas não começarem a pensar dentro da própria casa dela, ela está começando a separar o seu lixo, a procurar reciclar um pouco mais o que ela utiliza no seu dia a dia, tá? A consumir um pouco menos os recursos naturais, a economizar energia, porque hoje em dia acabou-se o apagão. Tá? Mas dizem que por volta de 2004 provavelmente essa situação vai estar retornando. Tá? E o recurso natural de onde nós tiramos a energia elétrica, que é a água, ela está tendo vários problemas e provavelmente vai faltar, certo? Então, essa situação do apagão vai voltar. Mas não é só por causa disso, tá? É também para a gente estar diminuindo um pouco o nosso consumo, certo? Então, se a gente não se conscientizar, tá? De estar preservando mais os recursos naturais, não vai ser uma pura e simples ação de poder público em qualquer esfera que vai estar mudando a situação, tá? Um outro exemplo, os carros, certo? Hoje em dia existe o famoso catalisador, correto, tá? Que serve para diminuir a emissão de CO2, de dióxido de carbono no meio ambiente, tá? Se o proprietário do veículo não tomar cuidado com esse catalisador, não procurar de vez em quando fazer uma pequena revisão, ver se está funcionando bem, né? Ele vai estar poluindo mais, tá? Se a pessoa utilizar um transporte coletivo ou em vez de estar utilizando toda hora o seu veículo, ela andar um pouco a pé, ela vai estar consumindo menos petróleo, além dela estar enviando menos gases tóxicos, poluentes para a atmosfera, ela também vai estar diminuindo o consumo do petróleo, que é um recurso natural, certo? Então, tudo vem dessa conscientização interna das pessoas, certo? É lógico que o poder público tem que fazer a sua parte, tem e deve. E eu acredito que o poder público está, dentro das suas dificuldades, né? Ele está procurando, certo? Por exemplo, eu posso citar, nós temos um projeto tramitando dentro da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que é do aterro
regional para o lixo, onde a gente vai estar contemplando não só a disposição final do lixo, mas também a reciclagem, a compostagem do lixo, certo? Todo o processo envolvendo Isso. o lixo, né? A prefeitura, ela está numa parceria com o Reciclar 2000 Regional. As pessoas, eu acho que já estão notando pelas ruas, alguns catadores que estão usando já um jaleco, se identificando, tá? Eles estão procurando pegar o lixo reciclável, certo? Isso é uma ação conjunta em benefício do meio ambiente e também em benefício das pessoas, tá? Também é um trabalho social muito grande. Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso aí, que é importante. Tá, okay. Eu queria até me despedir já do Juliano aí, que é o estagiário lá da Universidade Livre Souza Queiroz, lá no Bosque. E parabéns pelo seu trabalho e vamos conscientizar a meninada aí, tá bom? Daqui a pouco nós vamos receber aqui o Alex Miranda, que é colega seu também, isso, né? E ele também vai falar da experiência dele a respeito dessa questão importantíssima que é do meio ambiente, tá bom? Muito obrigado pela presença, viu, Juliano? Obrigado. O Leme Notícias vai a um breve intervalo e nós vamos voltar já já. E nós voltamos com o Leme Notícias, primeira edição, hoje o Dia Internacional do Meio Ambiente. Nós estamos conversando com o José Eduardo Peixoto, que é o biólogo do nosso Parque Ecológico Mourão, e estamos recebendo juntamente com o Zé Eduardo agora o Alex Miranda, que é estagiário, a exemplo do Juliano Alves, que vocês acompanharam no primeiro bloco. Eu já vou começar perguntando lá para o Alex Miranda. Quantos anos você tem, Alex? 21. 21 anos? 21 Você já está no... Terceiro ano de biologia. Terceiro ano de biologia. E você também, a exemplo do seu colega Juliano, também se interessou cedo aí por essa questão ambiental, Como é que foi? Desde criança eu sempre fui ligado bastante em animal, natureza. Esse negócio de desde criança aí faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo, é. Faz tempo. E como é que foi mesmo? Eu sempre me interessei por animais, pela natureza, né? Tá preservando isso daí. E um caminho que eu encontrei para estar ajudando fazendo a minha parte para preservar foi fazendo o curso de biologia. E esse estágio para você é de uma importância boa também, importante. Né, Alex? É interessante esse estágio. Você também lida ali com as crianças? Isso, eu também. Eu estou na educação ambiental e como o Juliano e os demais professores lá na educação, eu ajudo no monitoramento das crianças, né, das escolas que vão lá. Eu faço a parte também do monitoramento com a fauna, flora e outros projetos também, como o projeto de água, por exemplo, que a gente está fazendo com os alunos da 4ª série de toda a rede municipal. E o que vem a ser esse projeto aí? Então, esse projeto consiste em a gente está fazendo uma análise sobre a situação dos rios de Leme. Então, esse projeto está dividido em 3 fases. A primeira fase, a gente vai pegar todas as escolas e visitar todos os pontos que a gente marcou de todos os rios, para eles estar fazendo uma análise superficial, ver como que está o estado de preservação desses rios. E as outras 2 fases consistem em coletar uma amostra dessa água, cada escola tem o seu ponto já marcado, e está fazendo uma análise de água desses rios. E já começou esse projeto? Já começou. Já E começou. o que você notou aí? Qual é a situação desses rios aí, esses córregos que cortam a cidade? Então, alguns trechos que estão mais afastados da cidade, eles ainda estão um pouco mais preservados, né? Por causa que a população não está chegando muito perto desses locais. Quando chega no centro urbano... Quando chega no centro urbano, a gente já nota uma precariedade, uma deterioridade no rio. E as crianças, o que elas sentem quando vê que a coisa está feia nesse sentido aí? Então, a gente percebeu que elas sentem um impacto, preocupam também, elas se preocupam bastante. Porque o que podem observar bastante é a descarga de esgoto, a população que joga muito lixo dentro desses rios, né? Entulho, falta de mata ciliar em volta dos rios, o mau cheiro que acaba provocando por causa desse lixo. Então, eles acabam se chocando bastante com essa situação. Muito bem. Ô Zé Eduardo, vamos voltar no finalzinho do primeiro bloco, você dizia com relação a essa coleta seletiva aí. Já existem pessoas orientando nesse sentido?
aqui na cidade? Como é que é? Existe sim. Veja bem, está sendo feita uma parceria da Prefeitura através da Secretaria da Assistência e Promoção Social e da Secretaria do Meio Ambiente com o projeto Reciclar 2000 regional, aonde está começando a ser implantado esse trabalho. Primeiramente numa escala um pouco menor, onde catadores que já atuavam no nosso município foram cadastrados, né, devidamente cadastrados, e já estão uniformizados pelas ruas, as pessoas muitas vezes vão encontrá-los, né, onde eles acabam pegando o lixo reciclável, garrafa de PET, latinha de cerveja, de refrigerante, Apenas para complementar, há um tempinho atrás aí parece que houve um certo desencontro aí no que diz respeito a um barracão que eles estavam reivindicando para poder armazenar esse material. Isso já foi solucionado? Olha, bispo, eu não sei te dizer aonde está sendo depositado, tá? Sim. Mas isso já foi solucionado, já, né? Certo? As pessoas já estão começando a trabalhar e a tendência é que esse trabalho ele vá crescendo, certo? Até cobrir toda a cidade, e a gente pretende também, com a implantação do novo aterro sanitário, também trabalhar a questão do restante do lixo não reciclado, tá? Que ele pode ser compostado, tem outra parte que tem que ser, a disposição final é ser enterrada realmente, certo? Mas num aterro controlado. Tá? Existe um estudo já muito grande. Esse aterro não tem nada a ver com a questão do tratamento de esgoto, não. É outra. Não, isso eu vou entrar agora. Vem junto. Não, é separado, mas tudo ação voltada para melhorar o nosso ambiente. Tá? Isso que eu ia entrar, nesse ponto que eu ia entrar agora. Tá? A CECIL já tem um estudo muito grande sobre a estação de tratamento de esgotos da nossa cidade. Certo. Nós estamos tentando, junto ao Comitê da Bacia, do Rio Mogi, nós estamos tentando buscar recursos, porque não é uma obra barata, certo? A prefeitura também tem suas dificuldades econômicas, não é só a de Leme, tá? Todas as prefeituras do Embora Brasil. seja agora uma exigência para que as prefeituras comecem a se virar em função disso, né? Exatamente, mas é o que eu falei no começo, não adianta simplesmente a escala estadual, federal, falar, não, tem que fazer. Tem que fazer, não é assim, mas né? se não tem dinheiro, e se não tem boa difícil. Vontade também, né? Exatamente. Não, boa vontade a prefeitura está tendo, tá? O governo municipal está tendo muita boa vontade, muita sensibilidade para essa questão, certo? Eu acho que disso eu posso falar bem, porque nós temos um parque que está muito bem estruturado, nós temos essa universidade, como o Juliano e o Alex já disseram aqui, certo? Todo esse trabalho que vem sendo feito com as crianças, essa conscientização, não deixa de ser um grande trabalho para a gente tentar preservar o nosso meio ambiente, certo? E tudo passa mais ou menos numa linha bem próxima, como o Alex acabou de explicar, como é feito o estudo do rio, certo? Como foi falado no início, se as pessoas não se conscientizam e vão jogar o lixo lá no rio, vai estar poluindo o rio. Então, você pode ver que tudo é uma cadeia onde as coisas não fogem muito dela, certo? Mas voltando ao assunto, então a CECIL já fez os estudos da estação de tratamento de esgoto. Quer dizer que o aterro e esse tratamento de esgoto, isso é para breve? Eu não sei te dizer, eu acredito que o aterro seja para mais breve, tá? Sei. É isso. Como não depende só do município, depende também do Estado e da União, muitas vezes existem alguns entraves burocráticos que podem acabar atrasando um pouco. Esse aterro sanitário, você disse, um aterro controlado, Isso. Como é que é mais ou menos a estrutura dele, assim, em palavras rápidas, para a gente poder entender? Veja bem, no aterro controlado, no caso seria o aterro e também a coleta seletiva e a compostagem do lixo. Então, basicamente o que seria feito? O lixo é coletado, ele é separado, a parte reciclável, a lata de alumínio, vidro, ferro, plástico, papel, papelão, certo? Da parte orgânica do lixo, a parte que não é reciclada, tá? A parte orgânica, ou a parte não reciclável, ou o lixo úmido, muitas vezes também chamado, o que acontece? Ele é tratado, é feita uma compostagem e esse lixo vai acabar se transformando em adubo orgânico, tá? Adubo que pode ser incorporado em hortas, plantação. Tem uma pequena parte do lixo que não tem o que fazer com ela, ela vai ter que ser disposta nesse aterro controlado, certo? Só que ali, além de você ter
você vai ter um sistema para a coleta do chorume, que é aquele líquido que é isso extremamente poluente, invade que sai os lençóis freáticos, do lixo, invade lençóis freáticos, contamina a área. A gente está vendo vários exemplos diariamente em Paulínia, em Campinas, de áreas que estão sendo contaminadas, principalmente indústrias químicas. Por quê? Porque não fizeram uma disposição final adequada nesse lixo e o chorume acabou contaminando a área e até as pessoas do local, tá? Então, basicamente, esse aterro sanitário seria isso, tá? A gente estaria aproveitando economicamente uma boa parte do lixo e o restante que a gente não tem o que fazer, a gente vai cuidar para que não venha contaminar o resto do nosso ambiente. Muito bem. Eduardo, eu só quero desejar que isso tudo possa vir logo a estar funcionando para atender, evidentemente, aos reclamos do meio ambiente, que se ele pudesse falar alguma coisa, a gente não teria ouvidos para ouvi-lo, porque não ia ter ouvido necessário para ouvir os gritos do meio ambiente. Com certeza. E a você, Alex, sucesso aí no seu trabalho, nos seus estudos e no seu estágio aí, né? Que você futuramente possa ser também uma pessoa para levar cada vez mais adiante essa questão do meio ambiente, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Eduardo, obrigado mais uma vez. Obrigado uma vez, Bispo, e volto aqui a pedir para as pessoas que se conscientizem e façam a sua parte, tá? Se nós fizermos a nossa parte dentro de casa, com certeza nós estaremos ajudando muito a preservar o nosso ambiente. Muito bem. E o Leme Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para você, nós desejamos uma boa tarde e até amanhã. Opa! O número de furtos de veículo na cidade tem aumentado nos últimos tempos e tem deixado a população e as autoridades preocupadas. A grande quantidade de canaviais em torno das cidades de toda a nossa região facilitam a ação dos ladrões. A falta de policiais, tanto para o patrulhamento preventivo quanto para a investigação, complica ainda mais a questão. Além disso, existem as fraudes envolvendo as companhias seguradoras. O Leme Notícias, primeira edição de hoje, quer debater esse tema preocupante. Nossos convidados são o capitão Eduílio, que é comandante da Polícia Militar de Leme, e também Maurício Picaldi, que é corretor de seguros e membro do Conselho Comunitário de Segurança de Leme. Eles vão conversar conosco sobre este tema e debater possíveis soluções. Participe do Leme Notícias dando suas sugestões e críticas. O nosso telefone é o 554-3660. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique ligado.
E voltamos com o Leme Notícias, primeira edição. Hoje nós estamos recebendo o capitão da Polícia Militar de nossa cidade, o capitão Eduílio, e também o Maurício Picaldi, que representa a seguradora, uma das seguradoras de nossa cidade, e faz parte também do CONSEG, membro do CONSEG. Muito obrigado, capitão. Obrigado, Maurício, pela presença aqui. E nós dissemos na abertura do programa, vocês acompanharam, essa questão do furto de veículos. De um lado, o Estado, que tem por obrigação coibir esse tipo de delito, e do outro lado, a seguradora que tem que pagar quando a coisa realmente não tem solução. O que falta de um lado, o que falta do outro? Vamos começar aqui do Estado, capitão. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite e nós é que agradecemos. Da gente esclarecer a opinião pública. A questão de segurança, bispo, é bem complexa. Você falou obrigação do Estado. Segurança pública é dever do Estado, sim, mas ela exige a participação de todos. Isso é um preceito constitucional. Então, essa colocação, né, genérica até por parte pessoas ligadas à comunidade de restringir a obrigatoriedade no combate à Polícia Militar, ou a Polícia Civil, ou a Guarda Municipal, que seja, qualquer órgão envolvido no sistema de segurança, ela é equivocada, tá? Os tempos atuais exigem a participação comunitária, a interação, a integração entre os órgãos envolvidos na problemática de segurança. Hoje nós falamos desde prevenção primária até repressão imediata. Prevenção primária, por exemplo, uma luz queimada na via pública, já dificulta. Uma poda de árvore mal feita, a falta de cuidado básica de um cidadão que esquece a chave no seu veículo, ou que não providencia alguma coisa no sentido de que seguro, colabore na prevenção, tá? A questão do furto vem preocupando, sim. Mas envolve uma gama de fatores que devem ser discutidos. A começar pela questão preventiva, passando pela interação com a comunidade, com a ação repressiva, com a legislação, com o sistema carcerário, com o Poder Judiciário, e daí por diante. Nós fazemos flagrantes de furto de veículo. Como é que funciona, capitão? Às vezes a gente passa pela rua e vê lá um cidadão abrindo um automóvel e imagina que ele é o dono do automóvel, que vai embora, vai sair, aquela coisa toda, e nem sempre é assim. E como é que não está escrito na testa de ninguém, né? É muito difícil você combater o efeito. Hoje em dia, qualquer pessoa bem apresentada, e a maioria dos indivíduos que se prestam a essa prática delituosa, eles são bem apessoados, assim, né? Com a chave, uma chave de veículo normal, só que chamada chave micha, né? Chave falsa, ele adentra o veículo e sai. Eu defendo a tese que nós devemos investir muito na questão das causas que levam a esse tipo de ação delituosa. A legislação, no meu entender, é bem clara. Nós devemos combater, se existe furto de veículo, é porque existe quem adquire as peças que são furtadas do veículo. Aí já começa a abrir a malha aí, né? Sim. E não se fale em combater isoladamente um município essa problemática. Necessário se faz um envolvimento regionalizado. Todo mundo se integrando com esse objetivo, né? Eu tenho há tempos tentado em âmbito regional, eu acredito que até o Comando do Batalhão, junto com a Seccional de Limeira, já estejam efetivando planejamento nesse sentido, envolvendo fiscalização tributária estadual, federal e assim por diante. É complexa a questão, como você viu, mas alguns fatores eu gostaria de ressaltar nessa oportunidade. Primeiro, qualquer município que seja,
Para se fornecer um alvará de funcionamento para um desmanche, eu acredito que cuidados especiais devam ser tomados. Não é cabível que uma pessoa que tenha antecedentes criminais, envolvimento com a modalidade delituosa do furto de veículo ou receptação, consiga um alvará para... ou que seja um parente seu. Porque o poder público, em qualquer nível, não pode se prestar a uma ingenuidade dessa. Tá? Esse é o primeiro fator. O segundo fator, a fiscalização. Existe um decreto 94 que exige das Ciretrans a fiscalização não somente em desmanche, como em qualquer estabelecimento de compra e venda de veículo, qualquer oficina de funilaria, mecânica e pintura, e assim por diante. E desmanche também. Se cumprida essa legislação, não vai acabar, mas pelo menos ameniza, né? Se houver fiscalização, eu garanto que ameniza e muito. Bem. Tá? Que reduz e muito. Não, pela legislação não entraria um parafuso ou sairia um parafuso. Sem que isso fosse documentado. Sem que isso fosse documentado. Outra questão legal que eu gostaria, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, até se me permite alongar, vou procurar ser rápido, artigos 126 e 127 do Código de Trânsito Brasileiro, mais as resoluções número 11 e 25 do CONTRAN. Elas determinam, aí vem a questão das companhias seguradoras, não das corretoras, eximindo, tá? A responsabilidade das corretoras. Obriga a qualquer veículo com laudo pericial de perda total, obriga a dar baixa, ou seja, recorta-se o chassi, dá baixa no documento no Renavan. Esse carro não existe mais. Só poderia ser vendido com sucata. Maurício depois sabe que não é assim, infelizmente. Isso alimenta essa modalidade delituosa em âmbito nacional. É uma vergonha. Vamos saber Esse é o primeiro fator aí, Maurício. As companhias ou as corretoras, a dificuldade que elas vêm enfrentando nesse segmento aí do crime, como é que funciona isso? Geralmente as companhias seguradoras, o que acontece? No caso de roubo de veículo, um veículo localizado, é o seguinte, a pessoa pega essa documentação, transfere como se estivesse vendendo esse veículo para a companhia tem o pessoal já que faz uma proposta fechada, compra esse veículo, de repente estão comprando esse veículo, para ele é interessante o documento, está levando o documento embora. Na verdade eles compram um documento. Às vezes o salvado, o que fica do veículo, nem pegam esse salvado do veículo, o interessante é o documento. Então tem companhia séria do mercado, já está pegando a partir do veículo 95 para cá, que estão fazendo, já vão começar a dar baixa no veículo, mas não é interessante 95 para cá baixar os veículos, né? 95 anterior. Então vai ficar 95 até 2002, esses veículos vão continuar no mesmo sistema. Então bate o capitão Duílio comentou. Então fica aí, seu código diz que é para baixar esse veículo, teria que baixar esse veículo para diminuir os veículos dublê, né? Tem no mercado. Por esse motivo, a própria companhia seguradora está incentivando essa prática. Sem falar que muitas vezes o veículo é comprado, ou seja, sinistrado com laudo perda total, ou roubado, ou depenado, e muitas vezes estão aproveitando o chassi desse veículo e o documento para colocar peças furtadas roubadas e vender o veículo como dublê e daí por diante, ou legalizado através do documento. Vamos fazer um intervalozinho aí a respeito deste assunto importante. Nós vamos voltar já para começar, inclusive mais detalhes a respeito dessa questão das seguradoras. O Leme Notícias faz uma pequena pausa e nós vamos voltar já.
E nós voltamos com o Leme Notícias, primeira edição, hoje falando sobre questão de segurança, furto de veículos, enfim. Estamos conversando com o capitão Eduílio, ele que é comandante da Polícia Militar aqui em nossa cidade, e também o Maurício Picaldi, corretor de seguros e membro do CONSEC. E nós falávamos no bloco anterior justamente essa questão da seguradora envolvida com, dando até um apoio, né, Maurício, você dizia, para essa questão fraudulenta, porque esse veículo que deveria ser baixado, como disse aqui o capitão, ele ressurge das cinzas, né? E isso realmente vem incentivado, esse tipo de prática. Certamente seria o correto, seguir o que diz a legislação, baixar esses veículos. Então, o próprio sindicato dos corretores, a Superintendência de Seguro Privado já está trabalhando nessa parte tal para ver, orientar, para ver se diminui esse índice. Porque o que acontece? A corretora de seguros, que presta serviço para companhias seguradoras, então o que ela tem? Ela tem mês a mês um sistema Prolabore, isso chega a 5%. No caso de nossa corretora, faz 1 ano e meio que nós não conseguimos mais, não formou a X de produção, R$100 mil. Seu índice de sinistro naquele mês for menos que 70%, a gente tem um Prolabore. Então faz 1 mês e meio que a gente não tem, porque o índice está muito alto. O índice de sinistro é muito alto. Então, não é nada bom para a corretora, não é nada bom para a seguradora, principalmente para os segurados. Então, a pessoa que tem, fica aquele trauma que roubou teu veículo e tem seguro, tudo bem. E a pessoa que não tem seguro, o trauma que fica, o investimento que ele tem, foi uma metade da vida dele que investiu no carro, perdeu seu veículo. Num piscar de olhos, sumiu. E o aspecto da seguradora é somente uma ponta do problema. No caso dos veículos particulares, nós temos alguns aspectos a considerar também. Com fundamento na legislação, que determina qualquer veículo irrecuperável, qualquer veículo definitivamente desmontado, totalmente desmontado, o caso de veículos sinistrados com laudo de perda total, ou veículos vendidos em leilão, deverão ser objeto de baixa. Recorte de chassi, da baixa no documento da Renavan. Veja bem, um exemplo para que o povo consiga entender. Você não tem seguro, você tem seu veículo furtado, de repente você recupera somente a carcaça do seu veículo. Você deveria, por legislação, e o órgão público responsável por também obrigação legal, providenciar a baixa. Se você vende esse veículo para um terceiro, muitas vezes esse terceiro está comprando o documento e aquela carcaça, está montando o seu veículo com as próprias peças, talvez que foram furtadas. Então, a gente tem que observar esse aspecto. Eu fiz uma consulta recente para o Conselho Estadual de Trânsito nesse sentido e pretendo, de acordo com as respostas, eu trabalho dentro da lei, o entendimento do Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão normativo em âmbito estadual, utilizar para a adoção de providências. E outra questão que tem que ser levantada são os golpes que são comuns, infelizmente. Pessoas que compram veículos financiados que não conseguem pagar, aí eles vendem para desmanches desonestos. E depois fazem um boletim de ocorrência. Fazem um boletim, recebe a seguradora, paga a financiadora e ainda fica uma parte de dinheiro. Jundiaí, por exemplo, isso aí está sendo investigado com afinco. Você tem notícia de casos assim aqui na nossa região, aqui mesmo na cidade, Maurício? Notícia na cidade a gente não tem. Tem sim uma estatística geral que hoje em torno de 20% hoje é fraude. Tá? A gente não tem caso assim, a gente não conhece. Hoje existe parte de investigação por parte da polícia. Existe. Está a estatística, descomprova, tem casos. Nem somente com o veículo. Furto de residências também. E muito. A pessoa mesmo arromba a residência. Muito. Você vê residências um aí simples, que 2 televisões 29... Há pouco tempo, um estabelecimento comercial da cidade registrou um BO de furto, não vou citar, né, mas não sei quantos frigobar e tal. Durante o dia, o estabelecimento, com certeza, eu acho que isso aí vai ser investigado. É interessante. A nossa produção colocou ali, capitão e Maurício, ali, possíveis soluções. Guarda Municipal, ultraleve, que foi inclusive objeto de
de proposta lá na reunião do CONSEG, no que diz respeito à área rural. Isso daria certo? Você concorda com isso? Também ajudaria, no caso aí, as corretoras para localizar esses veículos? Porque a gente vê aí nos BOs, diariamente encontram-se veículos aí no meio dos canaviais. Como é que interessante se esclarecer, e o Maurício pode confirmar, eu estava conversando com o Vagão, os dados, né, que foram divulgados recentemente, eles se restringem ao âmbito da Polícia Militar. Efetivamente, os problemas de Leme existem, são graves e carecem de soluções, respostas. A gente está procurando, pelo menos da minha parte, eu estou me empenhando nesse sentido. Mas não são aqueles maiores do que... Mas outros municípios, com certeza, a companhia seguradora pode falar, porque o Vagão me disse, me confirmou que os números são até maiores que nós. Maior mesmo, Maurício? Muitos... Quer dizer que a nossa cidade, ainda, apesar de tudo, ainda caminha razoavelmente. Mas uma indústria ilegal que se avoluma e preocupa, por isso que o combate tem que ser regionalizado. Porque não adianta bater lá e escapar aqui, bate aqui, escapa na frente. Nós dissemos sobre integração com a comunidade, integração com os demais órgãos. Ultraleve, nós estamos tentando essa viabilidade, nós já conversamos com o Vagão. Há alguns aspectos técnicos que, determinadas horas... A polícia que faria esse trabalho? Não, seria um trabalho terceirizado. Está em planejamento de uma forma sigilosa, tá? Mas também não visaria somente o furto e roubo de veículos, também como roubos em geral, roubos na área rural. Seria um veículo de apoio também, né? Isso, da comunidade, integrado com rádio e tal. Tá? E até contando com policiais militares. A sociedade como um todo também participaria na aquisição desse aparelho, Perfeitamente. Outra ideia é estender a zona rural, bases de rádio interligadas à Polícia Militar em pontos pré-determinados, sob absoluto sigilo e tal. Nós já estamos levantando, eu particularmente tenho feito alguns levantamentos, principalmente na área rural. Operações futuras virão, a população vai ter o conhecimento no momento adequado. Quer dizer, nós estamos buscando soluções e essas soluções envolvem toda a comunidade, tá? As companhias seguradoras, o povo em geral. O povo pode colaborar muito denunciando. Aliás, o povo é a grande mola aí no sentido de vários problemas, não só esse, né, capitão? Sim. Deixa eu fazer uma última perguntinha, que nós estamos finalizando o programa, Maurício. Antigamente nós ouvimos falar aí com relação a essa questão dos seguros de residência. Em função de muitos delitos que ocorriam, muitos sinistros, enfim, as seguradoras estavam até com o pé atrás. Leme era realmente um índice muito alto. Hoje em dia isso aí já está... O Leme já diminuiu bastante, principalmente com a implantação da guarda. Até o final do ano passado o roubo diminuiu. Tem um percentual aí, uns 10% a 15%. E o que acontece? O roubo de residência, eu estava comentando até com o capitão Eduílio, seria importante ver o caso, tem uma estatística da comissão lá que formaram no Jardim do Bosque. Jardim do Bosque formaram a comissão, pegaram uma estatística da delegacia de novembro até fevereiro, teve média de 8 a 10 furtos de veículo e residência. Por mês? No total. Não, no total, nesse período. Sim. Então eles pegaram desse período de fevereiro, que é praticamente um período de pico, foi isso em 91. Pegaram por base agora no mesmo período de 2001, de novembro a fevereiro de 2002. Nesse período foi de roubo de veículo. Foi uma tentativa de roubo. Então residência foi 0. E era um período de pico, época de festa, o pessoal sai muito, é Natal, Ano Novo, e eles mantêm essa vigilância lá 24 horas. Então mantém essa né? vigilância de noite. Tá? Então praticamente acontece. Realmente diminui naquele bairro e passa para outro sendo maior. Capitão, nós queremos desejar a você e evidentemente a toda a sua equipe que a coisa realmente possa funcionar, esses projetos que vocês têm buscado aí possam se solidificar e dar certo, para que a própria comunidade tenha um pouco mais de calma e seja um pouco mais tranquila no sentido de furto, de assalto, enfim, tudo que concerne ao policiamento e a paz no município. Eu quero agradecer a sua presença, Maurício, muito obrigado também pelas suas informações. Obrigado. O Leme Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.